Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. E no programa de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as vacinas. As vacinas que são tão importantes para o bem-estar da criança e dos adultos também. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui na Epidemiologia de Erechim, na Vigilância, para conversar um pouquinho com a Luciana Grandene, que vai nos explicar a importância de cada vacina no organismo de todos nós. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, sejam bem-vindos ao nosso serviço. Luciana, recentemente houve um caso de febre amarela em Santa Catarina, uma cidade aqui da nossa região, próximo até, né? Porque pode, como os nossos estados são vizinhos, pode o vírus estar vindo para cá. Fale um pouquinho deste caso e de que forma nós, aqui no Rio Grande do Sul, estamos nos prevenindo. Bem, a febre amarela já está circulando há bastante tempo em todo o Brasil, mas esse caso de Santa Catarina foi em Joinville, um homem jovem que foi pescar numa área rural próxima a Joinville, acabou contraindo a doença e veio a falecer. Né? Após esse caso e alguns casos também registrados no Paraná, o Ministério da Saúde, em conjunto com as secretarias estaduais, resolveu abranger uma área rural, principalmente, que, por ser uma doença tipicamente silvestre, então se iniciou um censo vacinal para verificar como é que está a situação vacinal da população da área rural, para, alcançando níveis bons nestas áreas, se expandir para toda a população. Para as pessoas entenderem melhor, o que é a febre amarela? Como é que é a transmissão desse vírus de pessoa para pessoa? Não existe a transmissão de pessoa a pessoa. A febre amarela ela é transmitida através da picada de um mosquito, que é o hemagogus, que é um mosquito tipicamente de áreas rurais. Pode também ser transmitida pelo Aedes aegypti na área urbana, mas isso não acontece no Brasil desde a década de 40. Então, os casos que vêm acontecendo nos últimos anos, todos são na área rural. E a transmissão de pessoa a pessoa não ocorre. Isso as pessoas podem ficar bem tranquilas, que somente com a picada do mosquito. E algo que é importante salientar, que sempre se comenta quando surgem casos, a questão do macaco. O macaco ele serve como um alerta para nós, porque esse macaco, se ele for infectado pelo vírus, ele vai morrer e ele vai nos alertar que essa doença está chegando até nós. Então, locais onde tem a presença desses animais, que o pessoal não mate ele, o macaco não transmite a doença para nós. Ele vai nos alertar para que a gente tome atitudes antes que a gente comece a ficar doente. Então é bem importante, já foi noticiado diversas vezes que áreas que tinha macaco e que acabaram morrendo, o pessoal começou a matar. Não façam isso se observarem. Comuniquem imediatamente à Vigilância em Saúde que a Vigilância Ambiental irá tomar providências. Caso a pessoa não esteja imunizado, ela precisa ir para um hospital? O que ela precisa fazer para evitar um acidente mais grave e ir a óbito também? Bem, a febre amarela é uma doença que pode ser letal, tem até um índice bem alto de letalidade. Então, a única forma de prevenção é através da vacina. Se por acaso ocorrer um surto ou alguns casos aqui, é recomendado o quê? Que a pessoa procure imediatamente um atendimento médico. Um tratamento, não existe uma medicação específica para tratar a febre amarela, mas existe o tratamento de suporte, né? E por ser uma doença que pode evoluir para óbito, então é importante que ela tenha esse atendimento especializado. Toda a população precisa de vacina? E essa vacina, quanto tempo ela tem durabilidade no nosso organismo? Bem, essa vacina está disponível no calendário vacinal da criança, é feita aos 9 meses e é disponibilizada para toda a população até os 59 anos. Então,
é importante, principalmente quem mora nas áreas rurais, que procure fazer essa vacina. E, gradativamente, ela é disponibilizada para a área urbana também. Nós já tivemos em 2009, 2011, 2016, em várias épocas foi disponibilizada essa vacina, né? É importante que todos procurem, mas no momento, principalmente a população da área rural. Neste momento que aconteceu esse caso, vai haver um mutirão alertando as pessoas para que façam a vacina? E as que já fizeram há 10 anos atrás precisam fazer esse reforço? No calendário atual não existe mais o reforço. Antigamente se fazia uma dose e repetiria de 10 em 10 anos. Essa rotina foi alterada em virtude de ter se observado que uma dose já é o suficiente para ativar as nossas defesas. Então, não existe mais o reforço, é uma dose única para toda a vida, né? E a questão de se fazer algum dia especial para vacinação, tudo isso vai depender desse censo vacinal. Se for observado que a cobertura vacinal está muito baixa no município, pode ser que haja um dia D, mas no momento a nossa ação principal é descobrir como está a cobertura vacinal. Luciana, outro problema que acaba atingindo a população nesta época de frio, no inverno, e a gente já teve aí no início do mês de julho dias bastante frio, é a gripe. Como é que está a procura pela vacina em Erechim? Bem, a campanha já encerrou, né? E a procura em alguns grupos ficou muito bom, mas infelizmente, no geral, a gente não chegou a 90%. Né? Teve uma boa procura em grupos que estavam dentro dos prioritários, mas também a população em geral procurou. Nós recebemos aproximadamente 35 mil doses e foram feitas essas 35 mil doses. Mas, infelizmente, gestantes, crianças, foram grupos que a gente não conseguiu atingir a meta. Pois é, nesses últimos tempos tem surgido muitos comentários, principalmente em rede social, alertando para que as pessoas não fizessem esta vacina. Isso acabou gerando uma desinformação nas pessoas. Qual é o risco de não fazer a vacina da gripe? Bem, tanto a vacina da gripe como as outras vacinas, algumas doenças elas são o que a gente chama de imunopreveníveis. A única forma de se prevenir dessas doenças é através das vacinas. E o que tem se observado nos últimos anos? As famosas fake news, né? Notícias falsas, alegando que determinadas vacinas causam algumas doenças. Isso tem prejudicado bastante as metas que a gente tem para serem atingidas. E hoje em dia as vacinas são bastante seguras. Então é importante que o pessoal, se tiver essas informações falsas, procure um serviço especializado, procure orientação, porque algumas doenças, por exemplo, o sarampo, que está voltando ao nosso país, que já era considerado livre do sarampo, há alguns 100 anos atrás, o sarampo matava muitas crianças. E, em virtude da boa cobertura vacinal, nós chegamos a ser considerado um país sem sarampo, livre do sarampo. E agora está voltando. Hoje em dia, pela facilidade de locomoção, é fácil de uma pessoa ir para um local que tem essa doença e acabar trazendo. E se a cobertura vacinal não estiver boa, a gente está expondo as crianças, principalmente, ao risco de óbito por doenças, sarampo, meningites, doenças graves, tuberculose, e isso é imunoprevenível. Tem como a criança se defender através da vacina. Luciana, já que estamos falando de sarampo, o sarampo é uma doença, como você disse, que pode levar a criança a óbito. Quando nós, na minha idade, na sua, éramos crianças, os pais levavam regularmente fazer essas vacinas. Existia uma seriedade nesse calendário vacinal. Hoje, alguns pais estão meio evitando as vacinas. O risco, além do óbito, tem outros? Sequelas. Muitas doenças podem deixar sequelas neurológicas. A polio
por exemplo, deixa sequelas motoras. Então, tem que ter essa visão que muitas vezes a gente escuta, mas eu não vou vacinar minha criança, é a minha opção, naturalistas, ou por algum medo da vacina, acabam colocando isso, eu não vou vacinar minha criança. Hoje em dia, não vacinar uma criança, a gente pode, inclusive, denunciar esse pai por negligência. Por quê? Porque essa criança, mais cedo ou mais tarde, ela vai conviver com outras crianças. E ela estará, além dela estar se expondo ao risco, se ela tiver a doença, ela pode estar colocando outros em risco. Então, é importante que os pais pensem que hoje se vive em sociedade, em comunidade. Então, é preciso pensar em proteger o seu filho, mas ele vai estar expondo outras crianças também. E nós, pessoas adultas, que já fizemos a vacina há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, alguns. Esse vírus que a gente recebeu quando tomou a vacina, ele ainda está evitando que a gente tenha algum problema por estar em contato com alguém que não tomou essa vacina? Bem, algumas vacinas, o índice de anticorpos no nosso organismo diminui bastante. Mas, segundo informações da própria Organização Mundial da Saúde, a partir do momento que a gente teve contato com esse antígeno, que é a vacina, e desenvolveu anticorpos, a gente vai ter uma imunidade latente. E a partir do momento que a gente entrar em contato novamente com esse corpo estranho, que é um vírus, essas defesas vão ser reativadas. Né? Algumas vacinas é recomendado que se faça reforço, outras não se recomenda mais. E uma pessoa que já teve a doença não tem o risco, na maioria delas, de desenvolver novamente. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e volta, porque ainda tem muitos questionamentos a respeito das vacinas. Próxima, humana e especialista. Somos uma cooperativa de médicos que cuida das pessoas. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, com as pessoas e com o mundo. Acreditamos que somar forças é a melhor forma de proporcionar o cuidado. Construímos um complexo de saúde, parcerias e uma sólida trajetória. Um verdadeiro legado coletivo, porque somos uma união de médicos. Somos serviços de prevenção, promoção e assistência à saúde. Somos laboratório de análises clínicas. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos clínica de fisioterapia. Somos medicina preventiva. Somos saúde ocupacional. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed, uma casa de saúde que investe nos mais eficientes mecanismos de gestão para garantir o melhor cuidado. Somos o Centro de Qualidade de Vida Unimed, que materializa o desejo de uma vida com qualidade e segurança. Fazemos o melhor, porque nascemos e nos unimos para fazer isso. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Dentro das quadras, tive muitas parcerias que me trouxeram resultados fantásticos ao longo da minha carreira. Mas teve uma parceria que para mim foi especial, única. Realizei o sonho de ter um belo sorriso novamente. Acreditamos que com um atendimento mais humano e próximo, melhores serão os resultados finais. Aproveite essa oportunidade de renovar o seu sorriso. Agende já a sua avaliação. Ninguém faz melhor que a Oral Unique. Vem! Uningá Elite Pós-Graduação Erechim. Em um mercado tão competitivo, é fundamental ter uma pós-graduação. Agenda de cursos segundo semestre 2019. Nova especialização da odontologia, a harmonização orofacial, especialização em ortodontia, imersão básico e avançado em toxina botulínica e preenchedores orolabiais. Atualização em endodontia. Cursos coordenados por professores, mestres e doutores com ampla experiência clínica. Objetivo: preparar o cirurgião dentista para tratamento
tratamentos odontológicos das mais variadas complexidades. Estude perto do seu consultório, família e amigos, agregando qualidade de vida e economia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E hoje nós estamos falando de um assunto bastante importante que todos nós devemos estar alertas. É para o calendário vacinal, a necessidade de fazer essas vacinas. Luciana, a poliomielite é uma doença que geralmente dá quando a criança ela ainda está no início da sua vida, mas ela pode causar danos irreversíveis. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa vacina. Bem, a polio é uma das vacinas que desencadeou essas altas coberturas que a gente tem hoje em dia, com várias campanhas durante anos. Atualmente, a estratégia do Ministério não é mais fazer campanhas como antigamente, e sim desenvolver estratégias de vacinação. E a polio era uma doença, continua sendo, né? Uma doença bastante grave que causa principalmente sequelas motoras. Né? Então, em virtude disso tudo, se manteve campanha durante anos. E hoje em dia, no Brasil, praticamente não se ouve falar de polio em todo o mundo, a não ser em locais como o Afeganistão, locais onde estão com guerra civil, que se ouve ainda falar de casos. Mas a gente tem o risco de voltar a ter essas doenças, por isso continua se mantendo no calendário vacinal da criança. E caso a criança o pai não leve a criança a fazer essa vacina, os riscos de ficar com uma paralisia são irreversíveis. São irreversíveis. A partir do momento que se instalou, né, a doença, o risco é bastante alto. Outra doença que há algum tempo atrás também gerou bastante polêmica, a questão das meningites. Existe no calendário vacinal uma vacina que protege as crianças, né? Então é importante manter, hoje em dia, o calendário da criança conta com 14 vacinas e mais algumas especiais que a gente pode encaminhar pedido. Então é importante que os pais vacinem as crianças para, quando chegarem na fase adulta, não estarem expostas a esse risco. E falando um pouquinho da meningite, ela é uma doença típica do inverno. Quais são os cuidados que os pais também devem ter para evitar que a criança tenha uma meningite? Bem, a meningite existem vários tipos, isso também é importante frisar. Há bacterianas, virais, então é importante, além da vacina, cuidados. Nessa época de inverno, a gente aumenta o risco de meningites, geralmente bacterianas. Em torno de outubro, por aí, a gente observa mais casos de meningites virais. Então, é importante manter o calendário vacinal e também cuidado com as vias respiratórias nessa época de inverno, porque muitas vezes é um micro-organismo que se aloja nas vias aéreas e acaba se instalando nas meninges e provocando a meningite. E quais são os sintomas que os pais devem estar alertos? Bem, febre é um sintoma universal, né, para todas as doenças. Febre é sempre sinal que o organismo está reagindo a alguma coisa estranha que está atacando ele. Então, febre persistente, principalmente, é um motivo para imediatamente procurar ajuda médica. E para cada doença vai ter um sintoma. Criança não refere dor de cabeça, mas choro persistente, vômitos, rigidez de nuca são sinais de alerta para meningite. Manchas pelo corpo, sarampo. Então, para cada doença tem que estar alerta. O principal, a febre. Teve febre alta, persistente, que não baixa com uma medicação mais leve, procure imediatamente uma orientação. Cachumba, essa doença chata que eu acho que a maioria de nós já passamos, mas tem alguns adultos que acabaram passando nos últimos tempos. Fale um pouquinho dela. Bem, a cachumba, há cerca de 2 anos e meio, 3 atrás, nós tivemos um pequeno surto aqui no município. Ela se alastrou por todo o estado, houve relatos em vários locais e até hoje a gente tem casos esporádicos,
né? É uma doença bastante desagradável e também existe uma vacina que está junto com sarampo, rubéola, e a cachumba está na tríplice viral. Então, mantendo essa vacina, ela é disponibilizada na criança e disponível até os 49 anos em adultos. Então, é importante que seja feita também. Quem não passou cachumba e rubéola de criança, pode passar de adulto? Pode passar. Uma vez que a gente não esteja vacinado, todos nós estamos suscetíveis a essas doenças. Então, como forma de prevenção é a vacina, procurar esse recurso e utilizá-lo que a gente tem disponível. Além dessas vacinas, nós também temos uma doença muito importante que a gente sempre precisa estar falando, que é a AIDS. Como é que está o cuidado, a atenção, a procura pelos serviços para tratar essa doença tão grave? Bem, infelizmente a AIDS ainda não existe uma vacina, né? E o que a gente tem observado nos últimos anos? As pessoas, por ter tratamentos que dão uma qualidade de vida melhor, as pessoas estão se descuidando. Então, o uso de preservativo caiu bastante, as situações, não existe mais aquela população de risco, mas existem situações de risco, as pessoas estão se expondo mais. E a gente tem observado um grande aumento em homens jovens, é o que tem se observado nos últimos anos. Essa é uma doença que a gente sempre está falando, mas ela sempre é necessário estar lembrando. Além do preservativo, quais são os outros cuidados paliativos que é necessário ter para evitar? A questão de uso de drogas, né? Isso favorece a exposição da pessoa ao risco. Então, é importante, né, quem tem esse problema com drogas, procurar um auxílio e realmente tentar se prevenir, não se expor a situações, drogas injetáveis, né? Mesmo drogas inaláveis têm o risco da transmissão do vírus, né? Então, são cuidados que as pessoas têm que ter e sempre estar procurando uma orientação. Hoje em dia, infelizmente, a gente tinha expectativa que começassem a baixar os números, mas não, os números continuam altos em todo o estado. E é uma doença que a pessoa vai precisar tomar medicamento o resto da vida? Ou já existe medicamentos que estabilizem a doença, que deixem ela ali quietinha, que você consegue viver sem sintoma e tomando menos medicamento? Bem, hoje em dia os tratamentos são bem mais tranquilos do que eram há 20 anos atrás. Há tempos atrás a pessoa chegava a tomar 18, 20 comprimidos. Hoje com 2, 3, ela tem uma boa qualidade de vida, né? Então, mas ela vai ter que tomar essa medicação o resto da vida. Então, é importante que tenha esse cuidado para não precisar. Ela se torna uma doença crônica. E sempre que houver uma queda nas defesas, essa pessoa tem o risco de ter uma consequência mais séria. Então, tem tratamento, isso é ótimo, é excelente. Mas para que se expor a uma condição que não precisaria, né? Verdade. Pessoa com AIDS não pode ser doadora de sangue em hipótese nenhuma? Não, de jeito nenhum. Infelizmente não tem, né? Tanto a AIDS como a hepatites, né? Não podem ser doadores de sangue, né? Porque são doenças transmitidas pelo sangue e secreções. Então, nesse caso, não tem como ser doador. E a hepatite também não tem cura? A hepatite, hoje em dia, existem tratamentos que, no caso da hepatite B, que praticamente zeram a carga viral, e na hepatite C a gente considera a cura também. Então, existem tratamentos, inclusive novos, que estão sendo adotados, que dão uma condição de cura ao paciente. E a gente também tem as doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, gonorreia, que infelizmente ainda existem casos. São doenças muito antigas, né? Séculos de doença e continuam aparecendo. E infelizmente a sífilis, hoje em dia a gente pode considerar que vive um surto dessa doença. Uma doença bem fácil de prevenir,
de fácil tratamento, mas que as pessoas não procuram ter esse cuidado e, infelizmente, nós temos muitos casos hoje em dia de sífilis. E a transmissão é através do ato sexual? Exatamente, é somente pela relação sexual, né? Não tem o risco, muitas vezes nos perguntam hepatite, HIV, sífilis, aperto de mão, não tem esse risco, né? Mas na relação sexual, essas doenças se difundem. E essas doenças, a pessoa está infectada com a doença, pode transmitir para os seus parceiros, e isso pode gerar uma epidemia? De certa forma, é o que a gente vive hoje em dia, né? A diversidade de parceiros e a falta de cuidado tem disseminado principalmente a sífilis. O trabalho realizado aqui na vigilância, na epidemiologia, é aberto ao público e todas as pessoas podem vir aqui tirar as suas dúvidas, fazer as suas vacinas? Sim, as vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde. Aqui na vigilância, nós distribuímos essas vacinas. Mas, além disso, aqui nós temos o serviço de assistência especializada em HIV e ISTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, e é uma referência para toda a região. Então, esses atendimentos, através de uma referência ou da unidade básica de saúde ou de um serviço médico, a pessoa é atendida aqui. E com relação à parte da vigilância epidemiológica, sempre é referenciado de um serviço também. Okay. Luciana, muito obrigada por nos receber aqui, nos conceder essa entrevista e todas essas informações que são, sim, muito importantes para todos nós, seres humanos. Ok, obrigada e estamos sempre à disposição. E a gente encerra o nosso programa Viver com Saúde, desejando a vocês uma boa noite e uma excelente noite. E você pode também nos acompanhar pelas redes sociais, através do Facebook, TV Erechim, ou através do YouTube, TV Erechim, Canal 26. A todos vocês, uma boa noite.